Umbanda é paz, amor e caridade? Vem comigo que nesse vídeo nós vamos falar sobre 7 verdades que estão se perdendo dentro da Umbanda. Roda a vinheta. Salve! E aí, você tá bem? Antes de começar esse vídeo, antes de começar essa resenha, você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, ative a sineta de notificações também. Para todos que estão assistindo o vídeo é válido deixar o like e super importante comentar o que tá achando, tirar uma dúvida ou colocar uma questão que possa virar um vídeo aqui no canal, pois a nossa equipe vai sempre analisando os comentários e alguns viram vídeos completos aqui no canal. Então deixe seu comentário que é importante. Quer jogar búzio comigo? Aqui embaixo na descrição tem o contato da minha equipe. Entre em contato com eles, diga que vem aqui do canal que tem um bom desconto para vocês inscritos aqui no canal, para você saber melhor sobre sua vida espiritual, sua vida amorosa, financeira, orixá de coroa, qualquer item relacionado aos seus caminhos a gente pode resolver e pode ajudar bastante. Aqui tá frio danado, né? Pois é, tá frio e aí já vem nariz entupido, a garganta que fica ruim, é uma doideira, cara inchado, meu Deus. Mas seguimos. Aqui na descrição vocês encontram também links para os nossos cursos EAD, curso comigo, com a mãe Jessie. Então aproveite que todos estão aí com valores promocionais. Esse vídeo é muito importante e é bom que sejam feitas reflexões em cima dele também, pois são fundamentos básicos da religião que estão deixando de existir, que estão se perdendo, que de certa forma está havendo um apagamento por conta de não haver uma continuidade dentro de tudo isso. Então quando a gente fala de verdade, verdadeiros, fundamentos verdadeiros, não é querendo colocar regras e assim por diante, é tentando trazer um resgate do que realmente é o propósito da religião e por muito tempo está se perdendo e hoje em dia mais ainda, é o que a gente vê bastante, né? A perda desses fundamentos ou dessa ideologia que é importante ter dentro da religião. Por isso muitos cruzamentos estão acontecendo, por isso muita coisa não se sabe mais fazer, né? E de certa forma são extremamente importantes. Para iniciar, o que dizem sempre a Umbanda é a prática da caridade, do amor, da paz e assim por diante. A gente precisa lembrar que isso são fundamentos kardecistas, né, ou cristão ou católico, mas são fundamentos kardecistas que se cruzam em algum momento ali na Umbanda, num processo onde o homem branco ele estava tentando ser uma personalidade dentro da religião ameríndia, da religião de tradição banto, onde ele precisava ser uma figura de importância, porque era óbvio que eles entendiam que o culto bantu, a cultura negra funcionava e funcionava num prazo curto, né? E acontece esse processo de entrar com força. O branco já frequentava muito a religião, mas como consulente muitas vezes, como alguém para ser atendido, alguns já na roda desenvolvendo, mas de certa forma quando há esse processo a gente perde algumas situações. Então a prática do amor, caridade, paz entra junto com o kardecismo, né? E toma-se conta de filosofias umbandistas, vamos dizer assim. Mas a Umbanda como prática de ancestralidade, ou seja, ela vindo de uma prática banto, ela é o culto à ancestralidade antes de mais nada. E ele é baseado no quê? Numa tradição familiar. Então tradição familiar é o quê? Aquilo que é passado do mais velho para o mais novo. Então todo pai e mãe de santo que vai abrir uma casa, ele tem um mais velho por trás. Tanto para colocar o axé na casa, para ajudar a fundamentar e manter aquela raiz, manter aquele lastro se estendendo, né? Tradições, vamos dizer assim. Como falamos bastante, ninguém é autossuficiente que não precise ter alguém atrás ou acima cuidando de você em alguns momentos ou direcionando. Então, por ser um culto à ancestralidade, a gente acredita nos mais
velhos, né, nos espíritos que são mais velhos, mas aqui em carne também é um culto passado de ancestralidade para ancestralidade ou do mais velho para o mais novo. E aí nós chegamos num propósito que esse está muito difícil manter, na verdade, né? A Umbanda ou a religião como o terreiro, como uma comunidade. Porque se parte de princípios afro-ameríndio, né, ou indígena e africano, né, afro-banto, a gente parte de princípios de comunidade. Comunidades, quilombos, aldeias e assim por diante, onde um ajuda o outro, um auxilia o outro, onde se cria-se realmente uma grande família. Mas será que hoje isso consegue se manter? Isso acontece dentro do que as pessoas buscam hoje, querem hoje? As pessoas estão buscando uma comunidade, uma família, um local para pertencer? Isso sim é uma questão que precisa ser muito bem dita e falada, e é onde eu peço que vocês façam a análise de vocês dentro de onde vocês frequentam hoje. Se tudo isso acontece de certa forma, por que não acontece? O que vem acontecendo? Porque um princípio básico é o autocuidado familiar, né? Veja se você como família, sua mãe, seu pai, ou você, seu marido e seus filhos, o autocuidado primeiro está dentro, né? Se vocês estão passando necessidade, vocês não estão ajudando de fora. Então esse fator da caridade, a todo custo, a paz e amor, atender quem está de fora, ele também cai por terra, porque o primeiro atendimento ele precisa ser para a comunidade, ou seja, para os membros do terreiro. Enquanto isso não está solucionado, não adianta abrir as portas para vir gente de fora trazendo novos problemas. Porque aí você precisa resolver o que está ali dentro ainda, o que incomoda a família financeiramente, a parte de alimentação, a parte de desenvolvimento, a parte onde a pessoa às vezes está batendo os pinos de certa forma, porque a espiritualidade está cruzando com a parte psicológica muito fortemente e isso está desequilibrando. Então o fator comunidade ele engloba muitas e muitas situações dentro do terreiro que na sua grande maioria não está acontecendo ou havendo problemas para que isso aconteça. Uma pausa rapidinho aí, Pai de Santo. Eu preciso dar um recado para essa galera que acompanha o canal. Sim, aqui embaixo na descrição vocês vão encontrar alguns links dos meus cursos EADs e também dos cursos da Mãe Jessie. Então vocês vão encontrar Teologia da Umbanda, né, um curso que vai de 1500 aos dias de hoje, entender bem como funciona a diferença das religiões, as linhas, as ervas, bebidas utilizadas, um curso bem completo. Nós temos também ervas, Jardim dos Orixás, ervas de Exu a Oxalá, para você aprender melhor o manuseio, fazer seu próprio banho, defumação, cama de ervas, entre outras, tá? Nós temos também baralho cigano com a Mãe Jessie, artes divinatórias, que vocês vão encontrar alguns oráculos muito interessantes ali, como o baralho mesmo, que já falamos, como o oráculo de moedas, a radiestesia, entre outros, tá certo? E tem o xodozinho desse ano que foi lançado, que é o curso Caminhos de Exu. Lá estamos falando de todos os caminhos de Exu, para você entender melhor a relação com o seu Exu, entender qual é o caminho dele, entender por onde ele vem, entender que quando ele vem pela encruzilhada é um trabalho, mas quando ele vem pelas almas é um trabalho diferente, né? Mesmo sendo um tranca-ruas, por exemplo. Então o Caminhos de Exu é o curso que está sendo o mais vendido desse ano e todos eles estão com descontos. Observe aqui no link e alguns está com cupom de desconto que vocês vão digitar e aproveitar isso tudo. Fechou? Segue o vídeo e bora estudar. E como estamos falando sobre ancestralidade, quando falamos de ancestralidade, estamos falando do ancestral, de um antepassado de certa forma, e tem vídeo no canal falando sobre isso. Então nós somos um culto de ancestralidade. Então o protagonista de tudo isso é o espírito ancestral, que vem trazer um aconselhamento, que vem trazer um recado, que vem trazer um ensinamento, que vem para falar na comunidade, que vem para participar, para estar dentro. Muitas vezes não é só no momento de gira. Em algum momento adverso também vem, como no passado vimos muitos guias cozinhando, muitos guias sentados numa roda conversando e aconselhando e assim por diante. Não apenas
no momento que a gente quer, né? O momento propício ali, que seria a gira para nós seres humanos, mas no momento que se dá a necessidade, que é o que acontece com o mais velho. O mais velho, quando precisa, ele senta com os mais novos para trazer um ensinamento, para puxar uma orelha, para dar uma atenção, para ensinar algo novo. E considerando que o ancestral ele é um mais velho, ele tem uma sabedoria maior do que a nossa, em algum momento ele pode baixar em terra para trazer todas essas informações e todos esses relatos que seriam necessários e importantes à nossa vida. Se o ancestral é um mais velho e a gente sempre está reverenciando, a importância da reverência e do cuidado, do respeito com os mais velhos também dentro da comunidade, né? Hoje os mais velhos são sempre muito maltratados, vamos dizer assim, e eu tenho como base, quando minha mãe era viva e ela não tocava mais o seu terreiro, mas ela gostava de frequentar, e por muitas vezes ela, no auge dos seus 50, 60 anos ali de religião, ela era colocada de lado, de escanteio, só para talvez dar um passe ou algo assim, né? Porque em algum momento a corrente ou até a assistência gostaria muito de passar com ela e com os espíritos dela, e isso gerava muitas vezes como podemos dizer, machucava o ego de quem estava liderando ali, e foram colocando ela de escanteio. Então, ao invés de trazer a ancestralidade, ao invés de trazer o mais velho para frente, louvar ali a vida, a maioria das casas hoje colocam de escanteio, ou não sabe o que está falando, ou não está estudando e a coisa mudou, hoje é de outra forma e assim por diante. Então é importante, se eu bato cabeça para um preto velho, né, não adianta maltratar o mais velho que está dentro do terreiro, dentro da corrente. Presta atenção. Aí vale para fora também, né? Isso é fato. E daí partimos para um cuidado pessoal que é importante, né? E eu digo sempre, né, que o umbandista ele entra na religião fazendo de tudo, fazendo os seus banhos, firmando suas velas, e às vezes passa 1, 2, 3 meses, essa pessoa ela acaba virando o curandeiro do bairro, onde ela não faz mais nada, mas ela cuida de todos, recomenda tudo para todos. E esse autocuidado ele é importante que siga sempre. E como já falamos aqui, o autocuidado com a comunidade, com os que estão dentro, é importante. Ensinar a se cuidar, mas também direcionar atenção e tempo para esse cuidado com a comunidade e não apenas com quem vem de fora, porque senão a conta realmente não fecha. Como falamos dos mais velhos transmitindo o conhecimento dos mais novos, isso é uma preservação da cultura, isso é trazer as histórias do passado e manter elas vivas, né? É extremamente importante manter a cultura viva, o culto vivo, porque senão perde-se a raiz, né? De certa forma a coisa fica solta, onde as pessoas não sabem realmente por que começou, aonde começou, como começou, por que acontece assim ou não acontece, porque aí acaba entrando muito achismo, né? Muita situação onde as pessoas acabam reinventando histórias, feitiços, mirongas, procedimentos, né? Por conta de não ouvir o mais velho realmente. Então a preservação cultural, a preservação histórica é importante. Como eu falo sempre aqui, estudar história é importante para conhecer a história do povo indígena que já estava nessa terra, conhecer a história do povo banto, do povo iorubá, né? Entender essas tradições para ver esses entrecruzamentos onde acontece. Como eu falo sempre, entender que o povo iorubá ele não cultua espíritos, o povo banto sim cultua, o povo iorubá tem um culto de orixá, o povo banto tem um culto de inquices, né? Além de almas, né? Além dos quimbandas e assim por diante, e acaba caindo por terra esse fator de sempre colocar um caboclo como um falangeiro de orixá, que são culturas tão distintas, né? O caboclo, o indígena aqui da terra, ele tem a sua cultura, as suas divindades, né? A sua ancestralidade, e aí a gente coloca embaixo da asa de uma tradição que vem de outro continente, que não cultua espíritos. Então alguns choques acontecem e a gente vai mantendo a normalidade como se fosse isso mesmo e tá tudo bem, e na verdade não. Quando a gente passa a entender a história e a cultura de todos esses povos, a gente
olha e observa que em algum momento alguém aqui no Brasil fez isso e que na verdade não faz sentido algum. Então a oralidade também é muito importante do mais velho para o mais novo. E falando em afro-brasileiro, afro-ameríndio, e falando do povo indígena e do povo africano, né, seja ele Bantu, seja ele Yorubá, é importante que a gente entenda que a base fundamental da religião é essa, através da linha de caboclos, através da linha africana, ou mais popular como a linha de preto velho. É necessário essa cultura de oralidade, como falamos, dos mais velhos para os mais novos, para que também seja promovido um letramento racial dentro de tudo isso, para que não atravesse culturas europeias dentro de cultura afro, né, normalizando algumas situações, que não aconteça essa cultura atravessando a cultura indígena, normalizando isso, pois não é normal para o povo até hoje, porque seria para o campo espiritual, né? Então, quando eu trago muito uma cultura kardecista, onde eu trago muitos os dogmas e os preceitos para dentro de uma corrente de linha africana, de preto velho, ou de linha indígena na linha de caboclo, né? Eu estou desconstruindo, de certa forma, eu estou trazendo um apagamento para a história, para a cultura. Então é importante a gente entender realmente quem for e dar voz a eles. Sim, na linha africana nós temos espíritos africanos que tiveram na Terra, espíritos de uma sabedoria, de um feitiço forte, né? Espíritos que tinham potência, né? Na linha indígena, na linha de caboclo, a mesma coisa. Então a gente precisa entender isso e não normalizar que um espírito evolui e ele acaba trabalhando na linha de caboclo, ou que ele era ancião, mas muito evoluído e foi para a linha de preto velho. A gente precisa parar de trazer essas situações à tona e entender que realmente a cultura de Umbanda, a cultura da Macumba aqui no Brasil, ela é uma cultura onde a sua base é indígena e afro-brasileira, africana. Perfeito? E é isso aí, meus irmãos. Nem sei se foi 7, se foi 8, se foi 6, 5, não sei, não contei, eu só fui falando, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Espero que vocês tenham gostado e curtido esse vídeo, um pouquinho mais longo, mas necessário. E eu tô falando devagar também, porque senão começa a tossir, porque eu tô com uma crise alérgica danada. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, comentar e fazer uso de todos os links que tem aí. Perfeito? Ó, beijo pra vocês e até a próxima. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também, que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.